Mais um caso de sequestro aqui para vocês e esse com certeza vai te surpreender mais uma vez. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o último vídeo do ano, né? E foi um ano bem difícil para mim e eu tô dando graças a Deus que ele tá acabando. E sem mais delongas, vamos para a história de hoje. Jace Lee Dugard nasceu no dia 3 de maio de 1980. Ela morava com sua mãe, Carrie, e seu padrasto, Carl, e ela tinha uma irmã mais nova chamada Jamie. Eles moravam em North Caney e eles decidiram se mudar para Salt Lake Town porque os pais acharam que seria um lugar melhor e mais seguro para as meninas. Depois de 9 meses que eles haviam se mudado, no dia 10 de junho de 1991, a Jace Lee tinha 11 anos e ela estava indo para o ponto de ônibus para ir para a escola e o ponto ficava bem pertinho da sua casa, então ela ia andando até lá. O padrasto sempre ficava olhando ela até ela subir no ônibus. E quando ela chegou no ponto, um carro parou e antes dela poder fazer qualquer coisa, tinha um homem e uma mulher dentro do carro e a mulher puxou ela para dentro, fechou a porta e o carro saiu em disparada. O padrasto viu tudo e imediatamente ele subiu numa bicicleta que estava em frente da casa dele e ele foi atrás do carro. Ele tentou durante um bom tempo alcançar o carro, mas sabemos que uma bicicleta nem se compara com um carro, né? Ele então voltou para casa e ligou para a polícia. E assim que eles foram avisados, a busca pela Jace Lee começou. Assim que ela foi puxada para dentro do carro, ela desmaiou e não viu nada. O sequestrador era Philip Greg Garrido e ele tinha 40 anos e a sua esposa Nancy Garrido, de 36 anos. E ela que ajudou no sequestro. Ela já havia visto a menina antes e ficou observando, esperando o momento certo. E como ela já conhecia Jace Lee, era como se a Nancy estivesse dando um presente para o Philip. Quando Jace Lee acordou, ela estava na casa do sequestrador, que ficava mais ou menos umas 3 horas de distância da casa dela. Ela estava desesperada e chorando, dizendo que os pais não tinham condições de pagar por um sequestro. Mas o Philip não disse nada, só tirou as roupas dela e de tudo que ela estava vestindo, ela conseguiu ficar somente com um anel de borboleta. Ele então cobriu os olhos dela, algemou suas mãos e levou ela para o banheiro, onde ele a estuprou. Depois disso, ele levou ela para um galpão que ficava no quintal enorme da casa dele e esse galpão era a prova de som. E nesse quintal tinha muitas coisas estranhas, como um trampolim, uma piscina de plástico vazia, um depósito com muitas coisas entulhadas. Ele trancou ela no galpão e disse que tinha vários cães do lado de fora, que se ela tentasse escapar, os cães iriam atrás dela e que ela poderia gritar o quanto quisesse que ninguém jamais escutaria ela. O galpão era muito pequeno e nem banheiro tinha. Ele deu somente um balde para ela poder fazer suas necessidades. Poucas horas depois do sequestro, já tinham vários carros, cães à procura dela e muita gente se comoveu com o caso e também estava ajudando nas buscas. Vários dias foram se passando e nada da Jace Lee aparecer ou encontrar alguma coisa que pudesse ajudar. E mais gente entrava nas buscas para ajudar, espalhavam panfletos, colocavam cartazes, usavam camisetas com a foto dela. Os pais dela estavam desesperados e o padrasto mais ainda por ter visto tudo acontecer em questão de segundos e tudo que ele estava no alcance para fazer, eles fizeram. Eles fizeram vários laços cor-de-rosa porque era a cor favorita dela e colocaram em vários lugares da cidade para as pessoas não se esquecerem que procuravam por ela. E que sempre que olhassem os laços eles lembrassem dela ou talvez de alguma pista que levassem até ela. A mídia cobriu o caso desde o começo e a mãe dela tinha muita esperança que iriam devolver a filha dela, que elas voltariam a se ver. E mesmo com todos os esforços da polícia e de todos que estavam ajudando, eles não conseguiam chegar em lugar nenhum e nem encontrar nada que pudesse ajudar. Os sequestradores moravam a 3 horas da onde ela havia sido sequestrada, era muito longe, né? E para a polícia eles podiam ter levado ela para qualquer outro lugar, eles não tinham pista e nem nada, a não ser o que o padrasto tinha visto, e mesmo assim não chegaram a nada. E desde o dia que ela chegou na casa do sequestrador, a Jace Lee passou a viver naquele minúsculo galpão no fundo da casa. E ele abusava dela constantemente, várias vezes por dia. Ele levava comida para ela e era sempre fast food, doces, milkshake, tudo que uma criança gosta, mas que não é nada saudável. E provavelmente ela já devia ter até enjoado. E ela ficava sozinha por horas, sem nada para fazer, e depois de um tempo, Philip colocou uma TV para ela lá, mas ela era proibida de assistir noticiários.
então nesses horários ele não deixava ela assistir. Ele tinha medo dela ver alguma notícia sobre ela, porque ele não queria que ela soubesse nada da vida de fora, nem que os pais estavam procurando por ela. E também falava para ela que se ele não tivesse sequestrado ela, ele teria sequestrado outra criança. Ele inventava muita coisa para ela e ela só tinha 11 anos. Ela tinha medo e cooperava para poder sobreviver. Depois de 1 mês e meio de sequestro, o Philip decidiu colocar a Jacy Lee num quarto dentro da casa e algemou ela na cama, e por lá os abusos continuaram. No começo, só o Philip falava com ela e a esposa não. Então ele deu um diário para ela e depois de quase 2 meses do sequestro, ela começou a escrever tudo o que ela passava. Ela chorava todos os dias e como ela estava sempre sozinha, o Philip deu um gato para ela. E ela ficou muito feliz, né? Porque agora ela não estaria mais sozinha o tempo todo. E o estranho é que o gato, depois de um tempo, sumiu e ele trouxe outro gato para ela. E ela contou que ela achava que ele mesmo deveria ter matado o gato, já que ele sumiu do dia para a noite e no outro dia o Philip já trouxe outro gato para ela. Teve um dia que ele levou ela para o quintal e deixou ela lá por 1 segundo e o filho do vizinho, que tinha mais ou menos a idade dela, acabou vendo ela. E ele perguntou o nome dela e ela disse: meu nome é Jacy Lee. E ele perguntou se ela morava ali e ela respondeu que sim. E o Philip ouviu a conversa e correu lá, levou ela para dentro e proibiu ela de falar com qualquer pessoa. E então ele não deixava mais ela sair para nada e também aumentou os muros da casa para que os vizinhos não enxergassem o que tinha no quintal dele. O Philip era um homem muito estranho e perturbado. Ele usava metanfetamina e quando ele usava muito, ele ficava louco. E quando fazia coisas terríveis com a Jacy Lee, ele começava a chorar e se desculpar. Ele dizia para ela que ouvia vozes na cabeça dele que mandavam ele fazer aquelas coisas. A esposa dele só teve contato com a Jacy Lee depois de muitos meses de sequestro e ela também ficava se desculpando e mesmo assim continuava fazendo coisas terríveis com a Jacy Lee. A Nancy era muito estranha também e tão perturbada quanto o Philip. E tinha dias que ela tratava a Jacy Lee como filha e em outros dias ela tratava ela super mal e falava coisas absurdas para ela e brigava com ela por qualquer coisa. E uma parte que comprova o quão anormais eles eram é um vídeo nojento de que às vezes eles iam no parque e o Philip ia para tocar violão e a Nancy filmava. Mas não ele, ela dava zoom nas crianças no fundo e é a parte mais absurda, gente, é sério. Tipo, tem vídeo aqui na internet, sabe, que mostra... É uma coisa muito nojenta, ela filmando e as crianças no fundo e ela dava zoom como se ela estivesse escolhendo as crianças, sabe? É absurdo. No dia 3 de abril de 1994, o Philip e a Nancy deixaram a Jacy Lee jantar com eles na mesa, o que era uma coisa muito estranha, porque eles nunca haviam deixado ela sentar com eles na mesa e nem era fast food que ela ia comer, né? E que era justamente o que ela estava acostumada a comer. E já faziam quase 3 anos de cativeiro e a Jacy Lee estava com quase 14 anos e o casal contaram para ela que achavam que ela estava grávida. E ela já estava grávida de 4 meses quando contaram isso para ela. E ela não fazia ideia de como que era isso. E tudo que ela tinha visto sobre gravidez era em filmes. E em nenhum momento levaram ela no médico. Então ela se preparou como pôde para ter esse bebê lá mesmo na casa do sequestrador. E sua primeira filha nasceu no dia 18 de agosto de 1994, com a ajuda do Philip e da Nancy. E mesmo depois de tudo, ela estava super feliz que agora ela tinha um bebê e um bebê que nasceu bem e saudável. E no dia 3 de novembro de 1997, ela teve sua segunda filha também no cativeiro. E nessa época, Nancy obrigou ela a chamar ela de mãe e a falar para as filhas que ela era mãe e convencer que elas eram irmãs e que elas não poderiam chamar a Jacy Lee de mãe. E ainda nessa época, eles não queriam que a Jacy Lee usasse mais esse nome, então deixaram ela escolher outro nome. E ela escolheu Alyssa, então assim ela não podia usar seu nome verdadeiro e nem contar para suas filhas que a mãe era ela. E ela cuidou das meninas como deu. Ela foi sequestrada com 11 anos e não é uma idade que já tenha aprendido muita coisa na escola, né? Mas tudo que ela aprendeu, ela passou para as filhas. E alguns anos depois, o Philip decidiu abrir uma copiadora e colocou a Jacy Lee para trabalhar lá. Ela tinha acesso a um e-mail e a um telefone.
mas em nenhum momento ela chamou a polícia ou pediu ajuda. Ela usou o telefone somente uma vez quando um cliente ligou para tirar uma dúvida, mas foi coisa de segundos e só. E a verdade é que o medo dela era maior. O Felipe poderia fazer alguma coisa com as filhas dela e com ela. E que tudo que ela fazia, gente, era cooperar para que ele não machucasse ninguém, principalmente as filhas dela. Agora, voltando para as buscas, né? A polícia não seguiu algumas pistas que foram aparecendo da forma certa. Várias pistas apareceram em datas diferentes que ligariam o Felipe ao caso. Em 1972, o Felipe já havia sido preso por assediar uma garota de 14 anos, mas não teve continuidade porque a menina não quis testemunhar contra ele lá no tribunal. Em 1976, ele sequestrou uma mulher de 25 anos. Ele levou ela para casa dele e abusou dela lá, mas ela conseguiu escapar e pedir ajuda a um policial que estava fazendo ronda e ouviu e prendeu o Felipe de novo, né? E a defesa alegou que ele tinha problemas psicológicos. Ele pegou uma pena e cumpriu uma parte dela presa e depois conseguiu cumprir o resto em regime semiaberto. E o que a polícia não ligou os pontos foi que o lugar que o Felipe sequestrou essa moça de 25 anos lá em 1976 foi o mesmo lugar que ele sequestrou a Jacy Lee. Em 1992, um ano depois do sequestro, o Felipe estava num posto de gasolina e ele tinha levado a Jacy Lee com ele. E num descuido dele, ela viu um cartaz com a foto dela pregada lá, dizendo que ela estava desaparecida. E ela ficou um bom tempo olhando aquela foto e tinha um homem lá no posto que viu essa cena. Ele então ligou para a polícia e relatou o que tinha visto. E ele contou para a polícia que tinha um homem lá no posto que estava com uma menina muito parecida com a foto do cartaz, que tinha uma van amarela. Mas a polícia demorou muito para chegar lá no posto de gasolina e quando chegaram eles não estavam mais lá. E eles nem tentaram investigar sobre essa tal van amarela ou sobre o cara que dirigia. Mais tarde descobriram que na casa do Felipe tinha uma van amarela. Além de tudo isso, um vizinho também denunciou o Felipe dizendo que ele era pedófilo e que tinha umas coisas muito estranhas no quintal dele. O xerife foi até a casa dele e conversou com ele por 30 minutos e nada aconteceu. Ele disse que estava tudo bem e foi embora. Não procurou nada que pudesse estar errado lá na casa dele. O Felipe estava em regime semiaberto e ele tinha até uma certa distância que ele podia ir e que se ultrapassasse ele tinha que avisar a polícia. A polícia chegou de novo na casa dele porque tinham que ver como que estavam as coisas, né? E eles não foram nem no quintal. Então, gente, assim, muitas pistas surgiram durante esse caso que poderiam ter sido levadas mais a sério pela polícia. Vem os questionamentos sobre o porquê nas oportunidades que a Jacy Lee teve de pedir ajuda, quando saiu de casa ou quando usou o telefone, né? E não tem como a gente querer julgar a vítima porque não sabemos o que ela passou e o que ela sentiu. E os sequestradores sempre colocavam muito medo nela, entendeu? Falam que vão fazer coisas horríveis e, é claro, as vítimas vão ficar com medo. E outra, gente, principalmente a Jacy Lee, ela tinha as duas filhas dela lá também. E se ela tentasse fazer alguma coisa e não desse certo, ela teria que voltar e as consequências poderiam ser muito piores. Então, são vários fatores, sabe? Então, não tem como julgar o porquê dela não ter feito nada. E no dia 24 de agosto de 2009, depois de 18 anos de cativeiro, a Nancy, o Felipe, a Jacy Lee e as duas filhas dela foram para a Universidade da Califórnia. E eles foram até lá porque o Felipe queria falar sobre um programa que ele tinha criado e queria falar desse programa para os alunos lá na universidade. E lá tinha duas policiais mulheres no campus e elas observaram a família e acharam o comportamento deles meio estranhos. Mesmo eles não tendo feito nada, elas acharam as mulheres muito pálidas e quietas e submissas àquele homem que queria falar sobre o programa. Pode chamar de intuição delas, mas alguma coisa para elas estava errado naquela família. Então elas pediram para eles voltarem no outro dia e pediram o nome completo do Felipe. E ele concordou que voltaria no dia seguinte. E com o nome completo dele, elas fizeram uma pesquisa básica e puderam ver as passagens dele pela polícia, que eram de sequestro e estupro, e imediatamente elas acionaram a polícia sobre esse homem. No dia seguinte, todos eles foram levados para a delegacia, o Felipe, a Nancy, a Jacy Lee e as duas filhas dela. E quando interrogaram a Jacy Lee, ela disse que seu nome era Alyssa e que as duas meninas eram suas filhas. E que o Felipe já tinha falado que as três eram filhas dele.
então já viu que alguma coisa aí na história não batia. E no começo do interrogatório, ela ficou bastante fechada, e depois que chamaram o sargento para falar com ela, ela finalmente contou quem ela era e que ela tinha sido sequestrada há 18 anos atrás. E quando ela disse o nome dela, ele não acreditou e ficou em choque, porque fazia muitos anos e muita gente procurou por ela por anos e anos sem parar. E ela estava bem ali, diante dos olhos dele, o tempo todo. E mesmo presas por tanto tempo, as filhas da Jaci Lee eram muito inteligentes. Uma já tinha 15 anos e a outra 11 anos. E eram adolescentes completamente normais. E quando perguntaram para ela se ela queria ligar para sua mãe, ela meio que ficou pasma, perguntando se ela podia mesmo ligar para a mãe dela. Ela então ligou e a mãe dela começou a brigar, achando que era um trote. E quando ela percebeu que era realmente a Jaci Lee, ela começou a gritar de felicidade e toda a sua família foi a seu reencontro. O Philip e a Nancy foram presos, ele pegou 431 anos de prisão e ela 36. Então fizeram um acordo com a Jaci Lee para compensar a falta de competência da polícia e ela recebeu uma boa quantia de dinheiro. Ela escreveu um livro chamado A Stone Life. E mesmo depois de tudo, ela é uma pessoa muito positiva e vê a história dela como um aprendizado. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pesquisei muito para trazer esse caso aqui para vocês, para ser uma coisa meio que especial, né? Num ano que foi tão de luta, né? Que a glória ainda não veio, mas se Deus quiser, em 2023 vai vir. Então, um beijo, até o ano que vem.